Olá, gente, tudo bem? Muito estudo por aí. Não esqueçam de acessar as questões objetivas, já que acabamos a segunda unidade. Atender a questão aberta também, para que você não perca o pique do que foi estudado com o que é pedido na questão aberta, tá bom? E participe do fórum. Vai lá, dê a sua opinião. Eu coloquei coisas instigantes no fórum para que ao longo da unidade você esteja participando. Cada unidade tem o seu fórum. O fórum não conta para uma avaliação de nota nem nada, mas é parte fundamental para você conversar com seus colegas, tutores. É um momento mais pessoal, um contato mais pessoal, que inclusive a gente também alimenta com as lives. E também essas videoaulas. Nós vamos estudar hoje, na nossa videoaula, a carta aos Hebreus. Para mim, é minha carta favorita, a carta onde eu fiz o mestrado e o doutorado. E é uma carta para mim fantástica e inesgotável em tudo que ela tem para nos dizer. Então vamos seguir à frente com a nossa carta aos Hebreus. Eu diria que nós estamos habituados com uma leitura bastante linear da morte de Jesus Cristo, de quem ele é e o que ele fez por nós, e talvez muito alicerçada no raciocínio paulino. Mas a gente tem que se habituar com outras leituras também contidas no Novo Testamento, dentre elas esta da carta aos Hebreus. Ela foge daquele padrão uniformizador, ainda que ela retenha as características ditas em outros textos do Novo Testamento, sobretudo a ênfase na morte sacrificial de Jesus. Ainda que essa morte seja indicada em outros textos do Novo Testamento, ela não é de modo nenhum aprofundada, ampliada nas suas consequências. Então a carta aos Hebreus faz exatamente isso. É claro que quando a gente fala carta, referindo-se a esse texto chamado aos Hebreus, é como o comentarista disse, nem é uma carta, nem é aos Hebreus, e nem é de Paulo. Então, a autoria é anônima, não é uma carta porque é um sermão na sua origem e não foi escrita a um público delimitado, referido como aos hebreus, porque não há essa menção no próprio texto. Diferentemente de outros documentos do Novo Testamento, a carta aos hebreus ela é uma carta que não pretende indicar nem o remetente, nem o destinatário e nem as circunstâncias de produção desse documento. Isso nos ajuda também a estudar a carta do ponto de vista do seu próprio conteúdo. E esse conteúdo é construído na forma de um sermão que vai argumentando, onde um raciocínio puxa o outro, que puxa o outro, sugere um pouco algo de abstração, um conceito remetendo a outro, vinculando ao anterior, até que chega a um clímax assim arrebatador, que é o capítulo 10, verso 18, quando Hebreus declara: ora, onde já houve a expiação dos pecados, não há mais, onde houve remissão dos pecados, não há mais necessidade de expiação. Portanto, é desta obra, desta consequência da, do argumento ao redor da morte de Jesus que a carta aos Hebreus constrói o seu raciocínio. Naturalmente, a carta aos Hebreus está baseada no ritual expiatório ou no ritual sacrificial do antigo Israel, sobretudo Israel daquele da peregrinação do deserto e da construção do tabernáculo. E a gente tem nessa belíssima imagem aí a parte externa do tabernáculo. Supostamente é uma reconstrução, naturalmente. Ninguém tirou uma foto do tabernáculo, fez uma gravura para não dizer como era, mas à luz da descrição de Êxodo e do Levítico, a gente tem mais ou menos essa formação do tabernáculo. Essa outra gravura traz a representação interna do tabernáculo.
onde a gente pode ver as colunas de entrada, logo o primeiro salão, com a mesa da proposição e o candelabro à esquerda, dando acesso até a tenda seguinte, ao altar de ouro, e depois, então, a tenda que fechava, vedava a passagem para a arca do tabernáculo. Então, esse é o processo que Hebreus vai chamar de a realidade terrena, né, ou a figura da imagem do celestial. Agora a gente tem uma outra gravura, que é o sacerdote oferecendo o incenso no altar do incenso, no altar de ouro, anterior à cortina. E lá dentro, então, estava a Arca da Aliança. Esse trabalho do sacerdote era um trabalho de adoração, né? Ao mesmo tempo um trabalho que resultava da expiação, isto é, da morte do animal sacrificado lá na tenda externa. Ele atravessava a tenda do tabernáculo até chegar ao altar de ouro, o altar da expiação. Esse lugar era um lugar de oferenda, e depois disso ele entrava para dentro do local do Santo dos Santos, né, o mais sagrado, onde estava a arca, e ali, então, uma vez por ano, derramava ou aspergia o sangue do animal sacrificado na parte externa do santuário. Então, esse caminho aí até a parte mais sagrada, o Santo dos Santos, é o caminho efetuado por Jesus, e aí realmente entra, então, a reflexão de Hebreus sobre o sacerdócio de Jesus e também o seu sacrifício. O sacrifício era o meio pelo qual as relações entre Deus e o povo israelita eram constituídas e mantidas. Voltando um pouco atrás, lembra que Israel fez uma aliança com Deus, ou Deus fez uma aliança com Israel no Sinai. Essa aliança foi inaugurada pela morte de alguns animais, que foram, então, o sangue foi aspergido sobre o povo israelita, mostrando, então, a aceitação da parte de Deus, e porque eles estavam agora capacitados para a aproximação de Deus, estavam santificados. Ocorre que essa santificação ela não era perene, poderia haver pecados da parte do povo de Deus. E o que fazer com os pecados? Deveriam ser removidos ou de novo cobertos por um ritual sacrificial. Esse ritual sacrificial, então, foi estabelecido com essa finalidade. Diariamente, cotidianamente, os israelitas tinham seus pecados individuais e coletivos cobertos por um sacrifício expiatório. Expiatório quer dizer perdoador. Portanto, com isso, os israelitas poderiam conviver pacificamente com o seu Deus, sob a garantia de que, guardados, preservados pelo ritual expiatório, eles tinham condições de se aproximar de Deus para manter o seu culto a Ele. O que Hebreus, mudando a tela aqui, o que Hebreus vai fazer é mostrar que esse ritual expiatório era insuficiente e que a confiança, então, do israelita era vã. E por quê? Porque a vítima expiatória, a vítima que era sacrificada, ela não era capacitada para aquele ritual por não ser uma vítima voluntária. Com isso, ele traz para a cena, então, a vida de Jesus Cristo. A vida de Jesus Cristo enquanto ser humano que, no seu corpo humano, decide voluntariamente oferecer-se a Deus. Essa obediência voluntária de Jesus Cristo em sacrifício a Deus para cumprir aquela parte de purificação e santificação do povo, de modo que ele, seguro por esse sacrifício, se aproxime de Deus com confiança, é o que vai ser feito na morte de Jesus na cruz. Então, essa é a leitura, a compreensão que Hebreus tem da morte de Jesus na cruz. Veja bem que a morte não é eficaz senão pela obediência voluntária de Jesus.
E a obediência voluntária de Jesus está no fato de se colocar junto ao lado de todo ser humano para poder, então, realizar o sacrifício por ele. A morte de Jesus, por outro lado, inaugurou um novo estado de relações com Deus, visto que as vítimas animais, pela sua insuficiência, mantinham uma certa relação artificial, fictícia entre Deus e o povo. Para Hebreus, a verdadeira relação que ele chama de celestial, de profunda, de correta, de eficaz, é esta estabelecida pela morte de Jesus. Com isso, então, ele é capaz de dizer que o antigo pacto é superado pelo novo pacto, que a nova aliança passa a existir, tornando deletéria e antiquada e superada a antiga aliança. Eu espero que você se anime ao estudo de Hebreus. É um texto muito difícil, muito exigente, mas que as compensações, inclusive para o entendimento de nossa existência plena na relação com Deus, é vital, ou são vitais.